setorista para falar que Roger Guedes é prioridade do Corinthians em relação a reforços para 2025. Eu vou te explicar essa história, bastidores exclusivos para você. Vamos também falar nesse blend de informações que o Corinthians tem 13 jogadores pendurados para o derby da próxima segunda-feira. Eu vou te contar também quais são esses jogadores. Tem também o Corinthians chegando em Cuiabá com 24 atletas e duas novidades que eu vou te falar nesse blend de informações, que ainda tem os motivos que fizeram Giovani ser afastado do Corinthians. Tudo isso agora nesse blend de informações que está imperdível. Eu sou o Samir Carvalho. Vou começar falando do Giovani, porque a informação que a gente tem, e todo mundo, né, já sabe que o Giovani está afastado. O técnico Ramon Dias, né, até de uma forma curiosa, né, acabou revelando que o jogador não joga porque não quis renovar contrato com o Corinthians e disse que o jogador tem que ser grato. Isso é complicado, mas deixa esse assunto para depois, para o almoço com a Fiel meio-dia, que eu aguardo você, tá? O Corinthians e o Giovani, né, negociavam a renovação já há semanas. A vontade do Corinthians era permanecer com o jogador. O problema é que o Giovani, né, acabou aí se afastando, né, do seu antigo empresário, Rafael Brandino, que é o mesmo empresário do Coronado, tem um bom contato com a atual diretoria do Corinthians, e ele se aproximou de um agente italiano que tem prometido para ele colocar ele em um grande clube do futebol italiano, ou pelo menos na Série A do campeonato italiano, tá? Caso, né, ele espere até o meio do ano, lembrando que o contrato dele é até junho de 2025, o Giovani vai poder sair livre, aí ele pega tudo, embolsa toda a grana, luvas, premiações, sem falar no salário que ele vai acertar. É bom lembrar também que na última janela de transferências, o Giovani recebeu uma proposta do Hellas Verona da Itália, mas o Corinthians recusou. Isso não agradou muito o jogador, mas ele resolveu ficar no Corinthians para lutar, né, pelo seu espaço. Entrou recentemente no jogo contra o Flamengo, jogando fora de posição. É um atleta que fisicamente e até tecnicamente agrada o Ramon Dias. Foi utilizado em alguns jogos, enfim, até foi importante nessa temporada, mas tudo indica que o Giovani não deve mais vestir a camisa do Corinthians. É claro que ainda existe essa questão, né, envolvendo o seu contrato, que vai até o meio do ano que vem. Tá? O Giovani chegou ao Corinthians por empréstimo. Após se destacar, ele foi comprado do Corinthians, tá? Ele era do Capivariano e foi comprado pelo Corinthians em 2022 por 3 milhões de reais. Foi barato, o Corinthians ficou com 65% dos direitos econômicos do jogador. Giovani tem 46 partidas e 4 gols marcados com a camisa do Corinthians, sendo que desses 4, 3 foram nessa temporada 2024. O que você acha dessa situação do Giovani? Quem tem razão? Peço para você deixar o seu like, comentar aqui, não esqueça de se inscrever e vamos seguir falando muito do Coringão. Corinthians que viajou para Cuiabá com 24 jogadores, com duas novidades do técnico Ramon Dias. Lembrando que o Corinthians não conta para essa partida com José Martínez, o volante venezuelano, e também com Yuri Alberto. Os dois estão suspensos e, por isso, algumas novidades. Entre elas, Pedro Raul, atacante que havia sumido, mas ganha a oportunidade pela suspensão do Yuri Alberto e também pela lesão do Héctor Hernandes, né, que só volta na próxima temporada. O Pedro Raul ganha uma oportunidade. E quem ganha uma oportunidade, e aí é a grande novidade do Corinthians, né, ou se não é a grande, pelo menos a principal novidade do Corinthians entre os relacionados, é o atacante Guinegão, jogador do Sub-20, Sub-17, depois Sub-20, destaque da equipe Sub-20 do Corinthians. Ele pinta aí como uma das novidades, tá, do Esporte Clube Corinthians Paulista para a partida contra o Cuiabá. Claro que a gente não sabe quem vai jogar, né? O Corinthians, enfim, o Ramon Dias, né, esboçou o time titular no último treino, mas fez mistério total. A gente acredita que o Corinthians vá a campo, né, com novidades, até porque tem a questão aí dos dois desfalques. Alex Santana pode ser o volante, mas existe a chance também do Raniel aparecer no meio campo. Tem também Igor Coronado podendo pintar no meio campo do Corinthians. No ataque, Thales Magno deve ser o substituto do Yuri Alberto e formar dupla de ataque com Memphis Depay. Ainda tem Romero como opção, além do Pedro Raul e também do Guinegão. Só para você
né, ter uma ideia, os jogadores que estão à disposição. Goleiros, Hugo Souza, Donelli e Felipe Longo. Zagueiros, Félix Torres, Kaká, André Ramalho e Gustavo Henrique. Laterais, Fagner, Mateuzinho, Léo Maná e Matheus Bidu. Meio-campistas, Alex Santana, Breno Bidon, Charles Ranieri, Coronado, Rodrigo Garro e André Carrídio. Memphis Depay, atacante, Pedro Henrique Romero, Thales Magno, Pedro Raul e o Guinegão. Ainda tem o Pedro Henrique também no ataque. Esses, os atacantes relacionados pelo técnico Ramon Dias para a partida contra o Cuiabá. Comenta aqui embaixo o que você acha, principalmente das novidades. Lembrando que o Corinthians, meu amigo, tem jogadores, como diria o Carioca, à beça, pendurados para o derby contra o Palmeiras, que acontece na próxima segunda-feira. Derby é sempre importante, ainda mais com o Corinthians na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e o Palmeiras lutando aí pelo título, tá? O Corinthians entra em campo contra o Cuiabá nesta segunda-feira com 13 jogadores. Jogo às 19 horas, entra com 13 jogadores pendurados, tá? E jogadores importantes, hein? Muitos jogadores aí, né, titulares na equipe do técnico Ramon Dias, tá? Então, só para, né, a gente entender, né, dos jogadores, só para você ficar sabendo quais são esses jogadores, né, que estão pendurados aí na lista do técnico Ramon Dias. A notícia boa é que o Yuri Alberto e o José Martins, que cumpre suspensão hoje contra o Cuiabá, estão à disposição contra o Palmeiras, mas a lista é grande. Vai lá, o jogo é contra o Palmeiras, 4 de novembro, né, às 20 horas, né, na próxima segunda-feira, na Neoquímica Arena. Breno Bidon, Hugo Souza, Igor Coronado, Matheus Bidu, Mateuzinho, Pedro Henrique, Pedro Raul, Rodrigo Garro, Rian, Thales Magno, Kaká e Memphis. Jogadores importantíssimos, hein? Como Memphis Depay, como Rodrigo Garro, jogadores super titulares, o Hugo Souza. Esses três, meu amigo, isso aí dá um medo tremendo. Depois tem Thales Magno, ainda tem o Mateuzinho, que é muito útil, o Bidu hoje é titular absoluto, enfim, tem até o Coronado, né, que é um reserva aí imediato, que a torcida pede bastante. Então são 13 jogadores pendurados. Eu te passei a lista aí. O Corinthians tem que tomar cuidado, né? Eu sei que é uma decisão contra o Cuiabá, né? Dessa lista, é claro que o Rian tá fora, né? Porque sofreu uma fratura aí na base do quinto metatarso do pé esquerdo no início de outubro e deve retornar apenas na reta final da temporada, tá? Entre os jogos, né, contra Cuiabá e Palmeiras, né, que são pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians ainda tem o Racing da Argentina pelo jogo de volta, né, da semifinal da Copa Sul-Americana na próxima quinta-feira, né? Empatou 2-2 o jogo de ida. Olha a situação do Corinthians, complicada, hein, velho? Situação complicadíssima aí, além de lutar aí para não cair, enfim, ter uma decisão contra o Racing. 13 jogadores pendurados para o jogo contra o Palmeiras. Comenta aqui embaixo. Não tem nem que pensar no Palmeiras, tem que dar a vida pelo contra o Cuiabá. O que você acha? Comenta aqui, deixa o seu like. Encerrando esse blend para trazer uma informação importante para vocês, Roger Guedes é uma espécie de prioridade no Corinthians. Eu vou te contar essa história agora, informação exclusiva aqui no canal Café do Setorista. Exclusivo! Pega essa, meu irmão! Isso. Segura essa! Olha só, que história é essa de prioridade? Lembra que eu trouxe uma informação que a Esportes da Sorte, né, o patrocinador master do Corinthians, quer trazer mais midiáticos ao Corinthians? Pode ser um atacante, que eles gostaram da ideia do Memphis Depay, tá dando um retorno interessante de mídia, e também, né, pode trazer um zagueiro. Entre os atacantes, tá, uma fonte me disse que o primeiro pedido, tá, do Corinthians pode ser Roger Guedes. Não quer dizer que ele vai jogar no Corinthians, não quer dizer que esse pedido vai ser atendido, mas já que eles querem trazer um midiático, a torcida do Corinthians, né, já sabe que o patrocinador quer trazer mais um midiático. A ideia da cúpula corintiana é Roger Guedes primeiro, tá? Chegar e falar para eles, ó, vão lá para cima do Roger Guedes, vamos ver se tem alguma chance. Esse é o nome que nós gostaríamos aí como midiático para a próxima temporada. É claro que ainda não houve uma resposta do patrocinador. O Corinthians não tem pressa nisso, porque o foco é fugir
da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e tudo, né, o que está acontecendo aí, enfim, nessa temporada, como semifinal de Copa Sul-Americana, então não há pressa do Corinthians de avanço nenhum. É apenas o interesse e o nome do Roger Guedes na lista aí, né, de jogadores que interessam o Corinthians para o próximo ano. Ele está no Al Rayyan, tá? É o Roger Guedes, né? Vocês, né, conhecem bem aí o time que ele foi. O Al Rayyan do Catar, onde ele foi viver o sonho do Catar, e tem contrato até 30 de junho de 2027, tá? Então o contrato do Roger Guedes é um contrato um pouquinho mais longo, mas a ideia do Corinthians é ou, né, tentar um empréstimo, uma liberação lá, ou que a patrocinadora, né, banque, inclusive, né, a saída do jogador do futebol do Catar. Vamos aguardar. Claro que o Corinthians vai também, né, ouvir a patrocinadora, vai colocar outros nomes, mas esse nome agrada demais. E não tem nem muito a ver com o Ramon Dias, tá? Que às vezes a gente fica pensando, o torcedor pode perguntar, mas se o Ramon sair? Não, esse é o nome da diretoria do Augusto Melo, e hoje existe, inclusive, uma relação aí mais estreita, né, do Augusto Melo com o empresário, né, o Paulo Pitombeira, que é o empresário do Roger Guedes, tá certo? Informação importante para vocês aí, Roger Guedes podendo pintar na área, né, como reforço do Corinthians. É claro que está muito longe ainda, é uma prioridade apenas de pedido para o patrocinador, tá? A prioridade é pedir o Roger Guedes, essa é a prioridade. Se não rolar nada e ver que é difícil, porque é difícil, aí o Corinthians, né, vai conversar com a patrocinadora, né, para tentar outro midiático, outro atacante, tá certo? Roger Guedes em Memphis, hein? Será que seria uma boa? Comenta aqui embaixo, deixa o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações. Almoço com a Fiel, meio-dia, hein? Daqui 6 horas, hein? Ao meio-dia, almoço com a Fiel, né? Deixa eu até colocar aqui para vocês, né? Aliás, são os nossos programas diários, almoço com a Fiel, meio-dia, e também o Café da Fiel às 19 horas, tá? Almoço com a Fiel, meio-dia, Café da Fiel às 19 horas. Lembrando que tem blend de informação sempre às 4h30 da tarde. Dá uma olhada no nosso clube de membros do canal Café do Setorista, Planos Cafezinho, Café Cafezão e Café Especial para você. Tem a nossa loja, que eu já te falei, que é maravilhosa. Enfim, tem tudo lá no... né? Tem o nosso canal de cortes também, que você, né, pode estar curtindo aí, né, o nosso canal de cortes com coisas bem legais lá, tá? Cortes bem bacanas. Tem o nosso canal de WhatsApp, que você não paga nada, é só pesquisar no link aqui na descrição. Não vai achar no WhatsApp, tá? Tem que ser no link que tá aqui na descrição. Nos segue, é de graça, tem tudo lá. No Instagram, né, em todas os vídeos verticais, TikTok, Instagram, Quai, você também me encontra. Então trate aí de me procurar em todos os lugares, tá certo? Até o próximo vídeo. Que a nossa semana seja extremamente abençoada por Deus. Desfalques, dúvidas na escalação, novidade entre os relacionados e muitos pendurados pensando no jogo contra o Palmeiras. Mas antes disso, tem que ganhar do Cuiabá. Esse jogo ganhou aquela importância. É mais um jogo da vida. E o vídeo que eu acabei falando sobre a rodada, e muita gente não entendeu quando eu disse que eu considerei a rodada péssima para o Corinthians. É claro, né, gente? Porque é óbvio que a rodada ela pode ser maravilhosa se o Corinthians vencer o seu jogo. O Corinthians só depende dele. Sim, mas vamos lá, né? Vamos analisar isso depois do acontecido. Antes do Corinthians entrar em campo num jogo fora de casa contra um inimigo direto, a rodada não foi boa. Especialmente por conta das vitórias de Vitória e Atlético Paranaense. Ok, o Bragantino perdeu, é mais um que se soma ali. Ok, o Vitória ganha do próprio Fluminense, que segue no bolo. Tem muita gente ali, o Criciúma mesmo não conseguiu ganhar do São Paulo, sofreu empate nos minutos finais e tá no bolo ali também, como tá o Grêmio, como tá até o Vasco, eu acho. Tem uma infinidade de gente, mas o Corinthians tem 32 pontos, gente. Se o Corinthians não vencer o seu jogo, a rodada terá sido péssima exatamente por conta disso. Porque algumas equipes estão se recuperando e o Corinthians não terá se recuperado. Mas, contando com uma vitória, que é essencial, que é necessária, que precisa acontecer, aí lindo, aí lindo. A verdade é que o Corinthians só depende dele e para muitos isso é um problema. Porque o Corinthians tem deixado escapar vitórias que estavam nas mãos, inclusive em jogos dentro de casa, e precisa buscar esses pontos fora. Porque aí, se ganha do Cuiabá, emenda 2 vitórias, Atlético Paranaense e Cuiabá.
chega a 35 pontos. 35 ainda. Chega a sua 8ª vitória. O Corinthians tem 7. O Vitória, por exemplo, que chegou aos 35 pontos, o Corinthians não consegue bater com o Vitória. Por quê? Porque o Corinthians tem 7 vitórias e o Vitória tem 10 vitórias. Então o Corinthians